Bom, antes de mais nada, então, como a aula está sendo gravada, eu vou primeiro me identificar, certo, para ficar registrado. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Então, pessoal, vamos começar com uma revisão do experimento número 2, que foi a aula passada, certo? Que vocês viram os vídeos nas aulas assíncronas. Bom, então a gente começa aí mostrando um slide de um sistema elétrico de potência, né? Então esse sistema ele inicia numa usina, né? Numa usina de geração, e ele vai terminar lá nos consumidores, certo? Que podem ser consumidores industriais ou industriais, certo? Comerciais ou industriais. Para esse caminho aí da energia, desde a sua geração até os consumidores, como as fontes de energia nem sempre ou geralmente não estão próximas dos locais de consumo, é necessário então uma série de, como se diz, uma transmissão dessa energia da sua fonte até o consumo. Bom, para que essa energia seja transmitida com menos perdas, uma vez que, em geral, a perda elétrica está associada a correntes, a perda que nós vamos ter nessas linhas basicamente vão ser a resistência da linha vezes a corrente elétrica. Então, para diminuir essas perdas, o que nós precisamos fazer é diminuir a corrente, mas para poder continuar transmitindo a mesma potência, eu preciso aumentar a tensão. Então, os transformadores, eles, num primeiro momento, eles aumentam a tensão para a transmissão. Aumentando a tensão, nós reduzimos a corrente para uma mesma potência. Isso faz com que se reduza as perdas. Bom, quando chega mais próximo aí das áreas consumidoras, é necessário reduzir essa tensão novamente. Em geral, essa redução é feita em mais de um step, certo? Ela não é feita num step único. Então, tem mais de uma subestação que vai reduzir essas tensões até níveis de tensões de consumo, né? Que pode ser aí, no caso de São Paulo, 110 volts. Algumas cidades em São Paulo ou outros estados têm tensões aí residenciais de 220 volts. Então, daí a importância dos transformadores. Os transformadores viabilizam essa transmissão de energia que é gerada em locais distantes até o centro de consumo. Isso só feito também por causa da energia alternada, certo? Então, no início aí do desenvolvimento de sistemas elétricos, havia uma competição grande entre usar sistemas de corrente contínua, que era o que defendia o Thomas Edison, né, contra sistemas de corrente alternada. Devido a essa vantagem dos transformadores, eu poder levar a tensão e produzir energia longe das fontes de consumo, essa fonte de energia AC, ou se trabalhar com energia AC, demonstrou ter uma vantagem muito superior sobre a energia contínua, certo? Isso tudo devido à possibilidade de se usar transformadores em energia alternada para poder elevar a tensão. Bom, hoje em dia isso já não é 100% verdadeiro, certo? Hoje em dia, com o desenvolvimento da eletrônica de potência, já se consegue fazer transmissão de energia em alta tensão com energia DC. Mas aí, quando começou a se desenvolver os nossos sistemas de potência, isso não era possível ainda. Então, esse primeiro slide é só para mostrar aí a importância, né, dos transformadores nos nossos sistemas de potência. Só para conferir, pessoal, estão acompanhando aí? Joia. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, da Itaipu.
Um gerador da Itaipu tem 700 MVA e 78 polos. Essa questão dos polos nós não vamos discutir agora. As linhas de transmissão aí, nós temos linhas que vão desde 765 kV até 500 kV ou 300, também 345, depende aí do comprimento da linha de transmissão. E na distribuição, né, que é quando ele chega nas cidades, né, nós temos primeiro a distribuição secundária, que varia aí de 2,3 até 44 kV. Eu acho que em São Paulo é entre 11 e 13. E a primária, né, que é de consumo aí residencial e comercial, que vai de 110 a 440. Bom, aqui nós temos uma figura, né, com dois transformadores aí. Então, no lado esquerdo de uma subestação, né, nós podemos ver aqui a figura de um carro, né? Então, daí vocês vejam o tamanho desse transformador. E aqui do lado direito, de distribuição, né, que está aí nas ruas, né, nos postes. Então, os fios superiores são a distribuição secundária. Então, esses três fios aqui em cima, eles devem ter uma tensão aí de 11 a 13 kV. E a primária são os fios que estão aqui um pouco abaixo, né, do lado do transformador. Essa tensão, se for aqui em São Paulo, é 110 volts. Bom, para o nosso estudo aí de transformadores, nós vamos adotar primeiro, nós vamos estudar o transformador como sendo um dispositivo ideal. Então, nós vamos primeiro supor que a permeabilidade magnética é linear, ou seja, ela é uma curva reta, não tem saturação. E depois nós vamos também supor que a permeabilidade é infinita. O que acontece com a permeabilidade quando ela tende para o infinito? Essa curva que nós estamos dizendo que é linear, ela vai ficando com uma inclinação cada vez maior. Até que realmente quando for infinito, ela vai ser uma reta aqui na vertical. Bom, significa que eu posso ter qualquer valor de campo B, de densidade, tendo como campo H zero. Bom, então eu posso ter qualquer valor de fluxo não tendo campo H. Bom, o campo H ele é gerado pela corrente. Então significa que eu não preciso de, em outras palavras, de corrente de magnetização. Mas nós vamos deixar isso de lado um pouco por um momento. Bom, então a gente já sabe que para transformador, para nós termos tensão induzida, é preciso ter variação de fluxo. Se eu tenho tensão, eu tenho fluxo e tenho campo B, certo? Mas eu, no transformador ideal, a intensidade de campo sempre é nula. Bom, se a permeabilidade é infinita, quando eu for calcular aqui a relutância magnética, a minha permeabilidade está dividindo. Então, qualquer número dividido por infinito dá zero. Então, a minha relutância magnética é nula. Já a indutância, como ela está sendo dividida pela relutância magnética, ela vai ser infinita. Certo? Significa que a reatância de entrada aí do meu transformador é infinito. Por isso que a corrente de magnetização é nula. Bom, quais são as formas mais importantes aí então para o transformador, certo? Primeiro vamos ver a relação entre tensão de entrada e de saída de um transformador. Sabendo que o fluxo concatenado entre duas bobinas é o fluxo do núcleo vezes o seu número de espiras, e que se eu derivo esse fluxo, eu tenho a tensão na bobina 1 e na bobina 2.
As duas bobinas estão sobre o mesmo núcleo magnético, então o fluxo no núcleo é o mesmo. Se eu divido essas duas equações uma pela outra, eu tenho que a razão entre a tensão da bobina 1 para a tensão da bobina 2 é igual à razão entre seus números de espiras. E, em geral, a gente chama isso aqui de A, certo? Que é a relação de transformação aí entre as espiras. Ou relação de transformação de tensão. Bom, conhecendo aí qualquer uma dessas três grandezas, eu posso estimar a quarta, certo? Então, através disso aí eu consigo estimar qualquer uma delas. Bom, e a corrente, né? Bom, se eu tenho várias bobinas aí no mesmo núcleo magnético, eu sei que a força magnetomotriz é o somatório dos produtos NI de cada uma das bobinas. Bom, como num transformador ideal H é igual a zero, então esse somatório das bobinas tem que ser igual a zero. Aí vocês podem perguntar uma coisa, né? Mas não é somatório? Por que eu coloquei sinal negativo aqui? Quando nós deduzimos essa fórmula, nós supomos que a corrente estaria entrando na bobina. Mas como no secundário transformador nós vamos colocar uma carga, essa corrente vai estar saindo. Por isso tem que inverter o sinal aqui nesse somatório. Retrabalhando essa equação, eu posso passar o menos N2 e 2 para o lado direito, e depois eu passo o I dividindo para o lado esquerdo e o N dividindo para o lado direito, certo? Então nós ficamos aqui que a razão entre as correntes, I1 para I2 do primário e secundário, é o inverso do seu número de espiras, ou é o inverso da relação de transformação de tensão. Da mesma forma, conhecendo aí três dessas grandezas, nós sempre podemos calcular a quarta, certo? Então, se eu conheço a corrente na entrada e a relação de espiras, eu consigo calcular a corrente na saída. Bom, se eu pegar então essa relação aí de corrente e a relação de tensão, eu consigo deduzir mais duas fórmulas, certo? Que eu vou mostrar melhor no próximo slide. Então eu tenho que N1 por N2 é igual a A, que é a relação de transformação. V1 por V2 também é igual a A. E I1 por I2 é o inverso de A. A partir dessas duas equações, eu consigo deduzir que V1 e 1 é igual a V2 e 2. Ou seja, potência na entrada é igual a potência na saída. Obviamente, isso é um transformador ideal, não tem perdas, então essas duas potências são iguais. Se nós tivermos perdas, a potência na saída seria igual a potência, a potência na entrada seria igual a potência na saída, mais as potências de perda. Uma questão aqui de conservação de energia, né? Não dá para criar energia no secundário, e a energia que está no primário tem que ir para algum lugar, certo? Então, é uma questão de conservação de energia. Eu também consigo deduzir aí que a razão entre V1 e 1, que nada mais é do que a impedância no primário, é igual a A ao quadrado vezes a impedância no secundário. O que isso significa? Que se eu tenho uma carga no secundário, o primário me enxerga essa carga por essa relação, A ao quadrado. Bom, essa relação também serve para mais algumas coisas, certo? Então, se eu tenho esse circuito aqui, onde eu tenho uma impedância no secundário, ele é equivalente a esse segundo circuito, onde eu peguei essa impedância no secundário, transferi ela para o primário, mas para fazer isso eu preciso multiplicar por A ao quadrado. E curto-circuitei o secundário. Então, esses dois circuitos são equivalentes. Bom, se eu curto-circuitei o secundário, essa corrente vai para o infinito? Não. Por quê?
Se isso aqui está curto-circuitado, essa tensão é nula, certo? A tensão no secundário é nula. Logo, pela relação de transformação de tensão, a tensão no primário também é nula. Mas a corrente não, certo? Eu tenho uma tensão zero aqui, significa que V1 está aplicado diretamente em cima dessa carga, porque essa tensão é nula. Então eu tenho corrente e eu vou ter aqui a transformação de corrente. Bom, se V1 está sobre essa impedância, esse circuito aqui também é equivalente a esse circuito, certo? Ou seja, se eu estiver medindo somente tensão e corrente na entrada, e o meu circuito está dentro de uma caixa, que eu não consigo enxergar o que tem dentro, eu não consigo saber se o que está lá dentro é esse circuito ou esse circuito. Os três são equivalentes. Então, para a resolução de problemas, é mais fácil resolver esse terceiro circuito. Ok? Então, eu sempre posso aplicar essas relações de transformação para simplificar os meus circuitos na hora que eu for resolver um problema. Então, a nomenclatura que a gente adota aí no curso, certo? Quando eu tenho uma carga que originalmente ela estava no secundário e eu refleti ela para o primário, nós vamos chamar ela de Z2'. Indica então linha que essa carga foi refletida de um lado do transformador para o outro, e o 2 indica que originalmente ela estava no secundário. Então a gente chama isso aqui de impedância do secundário referida ou refletida no primário. Então, para fazer isso, nós vamos multiplicar por A ao quadrado. Só que nós também podemos fazer o inverso, certo? Nós podemos pegar uma carga aí que está no primário e refletir ela para o secundário. Aí, nesse caso, nós temos que dividir por A ao quadrado. Então, nós vamos chamar ela de Z1'. Indica que a impedância foi refletida de um lado para o outro, linha, e o 1 indica que originalmente ela estava no primário. Então, Z1' é a impedância do primário referida no secundário. Joia, pessoal, era essa parte aí que eu queria então revisar aí do nosso experimento 2, certo? Eu queria que ficasse bem clara essa parte teórica aí do transformador ideal. As equações básicas que nós temos do transformador. Tranquilo até agora, pessoal? Alguma pergunta sobre o experimento 2? Lembrando, né, que a data aí da entrega do relatório do experimento, né, é até hoje, né, com mais um dia de tolerância para quem eventualmente tiver algum problema aí na internet de transmissão. O experimento é simples, certo? Não tem muitos cálculos para fazer, é só para calcular lá a relação de transformação, né, o número de espiras também, né, então não é um experimento muito complicado. Eu estou esperando aí alguém digitar alguma pergunta. Bom, então... Se tem alguém digitando. Viu, Camila? Tem na introdução no Moodle, então nós temos nas abas, né? Ok. Eu ainda não corrigi o primeiro relatório. Eu vou ver então se eu me esforço aí para corrigir o primeiro relatório, certo? E dar um primeiro retorno para vocês. Mas ali na introdução no Moodle tem um relatório chamado relatório 0. Aquele não é um exemplo de um relatório, tá? Tá ok. Então eu vou ver se eu corrijo o relatório 1 aí ao longo dessa semana, tá? Para vocês terem aí uma realimentação, né? Uma noção se os relatórios estão bons ou não. Tranquilo, pessoal? Mais alguma coisa aí? Bom,
Então vamos entrar de fato aí na experiência 3, que é a nossa aula de hoje, né? Até esses primeiros 20 minutos aí foi uma revisão do experimento passado. Então eu vou compartilhar novamente a minha tela. Então você já deve estar visualizando a tela, né? Então vamos aí para a experiência 3. Bom, na experiência 3, então, o nosso objetivo é verificar a polaridade de bobinas, certo? Então, supondo que eu tenho mais de duas espiras, mais de duas bobinas, né, no mesmo núcleo magnético, se eu precisar associar bobinas em paralelo ou em série, eu preciso saber da sua polaridade. Bom, e como que eu vou saber essa polaridade, né? Bom, então, se eu aplico aí uma tensão V1 em uma das bobinas, eu sei que na bobina E2, em todas as demais bobinas, né, vai surgir uma tensão V2 que depende aí da razão entre o seu número de espiras, certo? Se esses dois fasores tiverem o mesmo ângulo, ou seja, existem duas possibilidades aqui, certo? A tensão nas bobinas, elas sempre vão estar em fase, num transformador ideal. Então, elas podem estar com o mesmo ângulo, 0 graus, uma em relação da outra, ou pode estar invertida, 180 graus. Se elas tiverem o ângulo zero, lembre que tensão em cima de uma bobina é sempre um terminal em relação ao outro. Então aqui nós estamos supondo que o terminal com um pontinho é positivo e o outro é negativo. Então na segunda bobina, se eu supor que um dos terminais é positivo, isso realmente é um chute. Inicialmente eu não sei a polaridade, certo? Então estou supondo que esse terminal é o positivo. Para eu medir a polaridade entre as bobinas, eu preciso curto-circuitar os terminais negativos, onde que eu supus que são negativos, certo? E meço a tensão entre os dois terminais positivos. Se a polaridade estiver correta, a polaridade que eu supus inicialmente estiver correta, a tensão que nós vamos medir entre os terminais é a diferença entre V1 e V2. E se o V2 for maior que o V1, né? Como o nosso instrumento só mede módulo, nós vamos estar medindo sempre a diferença entre as duas tensões. O nosso multímetro lá não mede tensão negativa, né? Ele mede módulo. Mas lembre então que se eu fiz essa medição, significa que se eu arbitrar esses dois terminais como referência, a bobina 2 ela tem a tensão positiva em relação ao outro terminal positivo, certo? Então, quando a gente fala de tensão, de polaridade, é sempre em relação a alguma coisa. E o que nós estamos tomando como relação é os dois negativos estando em comum. Nesse caso, eu teria tensão positiva entre as duas bobinas. Bom, se eventualmente eu quiser associar essas bobinas em paralelo, eu tenho que colocar terminal positivo com positivo. Se eu quiser associá-las em série, a corrente tem que entrar pelo terminal positivo. Então, no caso aqui, se eu quiser associar essas duas bobinas em série, eu teria que colocar o terminal negativo em série com o positivo. Assim, a corrente entraria no negativo, entraria no positivo, sairia no negativo e daí entraria no positivo novamente. Mas eu já estou me adiantando um pouco aí, certo? Bom, o que vai acontecer se eu fiz essa associação, mas na verdade eu errei, certo? Eu supus que esse terminal era o negativo, mas na verdade ele é o positivo. Bom, nesse caso, a minha tensão V2 vai estar num ângulo de 180 graus em relação a V1. E o que eu vou medir entre os dois terminais que eu supus positivo é a soma das duas tensões.
certo? Então, se eu vou fazer esse ensaio, suponho um terminal negativo aqui em relação a esse negativo. Meça a tensão entre os dois que eu supus que são positivos. Se eu medir a soma da tensão, se o V12 for a soma do V1 mais V2, significa que a minha suposição estava errada, certo? Na verdade, o terminal negativo dessa segunda bobina em relação à da primeira é o de cima e não esse aqui de baixo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, essa é uma forma simples aí de medir polaridade, certo? Por enquanto, não. Vamos ver, vamos avançar um pouco mais. Então, nossos multímetros de laboratório, eles medem módulos, certo? Mas se eu tivesse um osciloscópio para medir a tensão, o que nós estaríamos vendo, né? No primeiro caso, onde a polaridade, eu medi de forma correta a polaridade, então eu arbitrei um terminal negativo em cada uma das bobinas e medi tensão entre positivo e negativo. No primeiro caso, se eu tiver aqui então a bobina V1, eu estaria medindo essa curva em vermelho, a bobina V2, a tensão induzida em azul, e a diferença entre V1 para V2 é realmente a diferença aqui entre essas duas curvas. Então, o que eu mediria ali num terceiro osciloscópio, que estaria medindo tensão de V1 para V2, é essa terceira curva aqui em preto, certo? Onde isso aqui é a diferença entre V1 e V2. Isso é o que acontece quando as tensões têm a mesma polaridade, certo? Então aqui eu tenho V1, aqui eu tenho V2, e aqui é a diferença entre V1 e V2. Então aqui nós conseguimos ver o que são esses sinais no tempo, quando eu pego um osciloscópio. O fasor, ele sempre representa o valor RMS da minha osseno, né? No caso, o valor RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, quando a gente representa esse fasor, na verdade, ele é um formato de onda senoidal, certo? E o fasor também tem um ângulo. Em geral, se adota como ângulo de entrada, como ângulo zero, a tensão de entrada. A minha tensão V2, ela está em fase com a tensão V1. No caso aqui, eu representei V2 como sendo um pouquinho menor. Poderia ser maior, tá? Não importa. O que importa é que aqui eu vou medir a diferença entre as duas tensões. Então, eu tenho uma tensão aqui que também é senoidal, no caso aqui com amplitude menor. Bom, o que seria então a polaridade invertida? Então, aqui eu tenho V1. Se a polaridade estiver invertida, ou seja, V2 estiver em oposição de fase, então ele não está em fase, está em oposição. Então, na hora que eu for pegar aqui, medir a tensão entre V1 e V2, o que eu estou medindo, de certa forma, de novo, é a diferença, certo? Só que como V1 menos V2, como V2 é negativo aqui, o que eu meço é a soma. Então, no caso que eu mediria no osciloscópio, é uma tensão entre V1 e V2 maior. Certo? Então, isso é que significa o V2 ter uma tensão negativa. Na verdade, ter uma tensão negativa, como nós estamos falando de sinais senoidais, que uma hora é positivo, outra hora é negativo, ter uma tensão negativa significa estar com uma fase oposta. Em termos de fasor, nós representamos o fasor como um módulo, e aqui eu tenho o ângulo, que é 180 graus, está oposto à minha tensão V1. V2 está oposto. Para o caso das tensões, tem mais alguma possibilidade? Não tem, tá? A tensão, como essas duas tensões estão amarradas pelo fluxo, uma ou ela vai estar em fase ou vai estar em oposição de fase, certo? Para um transformador ideal, não tem outra opção entre V2 em relação a V1. Tranquilo até aqui, pessoal?
Ficou um pouquinho mais claro agora com essa representação visual aí das tensões? Então, uma coisa que você precisa ter em mente é que esses fasores, na verdade, eles estão representando formas de onda senoidal. Certo? Então, se elas estão em fase, o que nós temos é esse formato aqui. V1 menos V2 dá uma tensão menor. Se eles estão em oposição de fase, V1 menos V2 vai dar, na verdade, positivo com uma tensão maior. Bom, então, reforçando, né, para medir essas polaridades, eu meço a tensão no primário, preciso saber a tensão no secundário, e depois eu meço a tensão, eu curto-circuito os dois terminais que eu vou supor negativos e meço os dois terminais que eu suponho positivo. Então, notem que para fazer isto aqui, esse transformador tem que ser um transformador isolado, certo? Existem transformadores, que são os autotransformadores, que eles não são isolados. Então, eu não posso fazer isso aqui se não for um transformador. Porque num transformador, principalmente um transformador ideal, primário e secundário estão eletricamente isolados, certo? Então, esse símbolo que nós colocamos aqui no meio das duas bobinas representa uma isolação elétrica, que elas estão conectadas magneticamente, certo? Só que eletricamente elas estão isoladas. Então, se elas estão isoladas uma da outra, quando eu curto-circuito um dos terminais, eu nunca vou ter corrente passando por aqui, certo? Porque para ter corrente, eu preciso de caminho fechado, tipo que eu tenho aqui na entrada, certo? Então, eu tenho uma fonte, a corrente vai sair aqui da fonte, vai percorrer essa bobina e vai fechar na fonte. Aqui, o multímetro, como o voltímetro, a sua impedância é infinita, certo? Então, eu não tenho como ter corrente fechando esse circuito aqui. Então, eu posso, sem nenhum temor, curto-circuitar dois terminais de uma bobina em relação à outra, se elas forem isoladas. Então, de novo, meço tensão no primário, meço tensão no secundário, curto-circuito duas bobinas que eu for supor que são negativas, ou seja, que sejam onde o terminal vai ser positivo em relação ao outro, e meço a tensão entre os dois positivos. Então lembrem que se esse voltímetro medir a diferença desses dois, eu acertei o meu chute inicial, certo? Essa polaridade que está indicada corretamente. Se eu medir a soma, significa que na verdade o positivo dessa bobina em relação a essa é o terminal inferior. Então eu deveria ter curto-circuitado aqui na diagonal. Bom, se eu tenho várias bobinas e eu quero associá-las em paralelo, necessariamente eu preciso curto-circuitar os terminais positivos e curto-circuitar os terminais negativos, certo? Então, se tiver várias bobinas que estão sobre o mesmo núcleo magnético, eu não posso colocar em paralelo uma bobina com um terminal, esse pontinho para baixo, certo? Onde eu estaria aqui com positivo e negativo. Se eu fizer isso aqui, eu estou dando um curto-circuito no dobro da tensão dessas bobinas. E a corrente aqui vai aumentar drasticamente e vai queimar a bobina. Certo? Então, esse conjunto de bobinas, se cada uma das bobinas individualmente suportar uma tensão de 110 volts e uma corrente de 2,3, esse conjunto de bobinas vai me suportar a mesma tensão, certo? Não posso colocar mais tensão que isso em cima dessas bobinas, só que vai me suportar 4 vezes mais correntes. Então, se uma bobina só suportava uma tensão, uma potência de 250 VA, o conjunto aí das 4 bobinas vai me suportar uma potência 4 vezes maior. Bom, se eu quiser associar essas bobinas em série, então tenho 4 bobinas que estão sobre o mesmo núcleo magnético, eu conheço as suas polaridades,
para associá-las em série, eu sempre tenho que conectar o negativo de uma no positivo da próxima. De tal forma que a corrente sempre entre pelo positivo. Então, a corrente, por exemplo, vai entrar na primeira bobina pelo positivo, sair pelo negativo, ela tem que entrar pelo próximo positivo. E assim sucessivamente, sempre negativo de uma no positivo da outra. Então, é dessa forma que nós associamos bobinas em série. Então, de novo, para associar essas bobinas em paralelo ou em série, eu preciso conhecer as suas polaridades. Bom, nesse caso aqui, então, eu estou associando 4 bobinas de 110 volts, onde cada bobina suporta uma corrente de 2,3 e tem uma potência total de 250 VA. O conjunto equivalente dessas 4 bobinas, como cada uma tem 110, elas estão em série, esse conjunto suporta 440 volts. A corrente é a mesma que está passando nas 4 bobinas, então a corrente é somente 2,3, o que dá uma potência em VA aí de 4 vezes maior do que de uma única bobina, o que é de se esperar, né? Bom, eu também poderia associar essas bobinas de uma terceira forma, certo? Eu posso associar duas em paralelo, as outras duas também em paralelo, e o primeiro conjunto em série com o segundo. Então, novamente, se cada uma das bobinas suporta 110 e 2,3 amperes, o que dá 250 VA, o conjunto dessas 4 bobinas, onde 2 pares estão em paralelo e esses pares estão conectados em série, vai suportar uma tensão que é o dobro, porque aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 110, elas estão em série. E também vai suportar o dobro da corrente, porque essa corrente vai se dividir para essas duas bobinas, cada uma pode 2,3, o dobro dá 4,5. Esse 2,3 tem um arredondamento, tá? Então, por isso que não é exatamente o dobro. 220 por 4,5 continua dando 1 kVA. Certo? Então, bobina em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, certo? Positivo, positivo, negativo com negativo. Bobinas em série, negativo de uma bobina no positivo da próxima. Já é? Então, aí são 3 formas diferentes de nós estarmos associando essas 4 bobinas aí, que estão aí que podem ser conectadas série, paralelo ou um misto entre os dois, né? Bom, isso aqui é uma representação, então, de um transformador de 1 kVA que nós temos no nosso laboratório de transformadores, certo? Então, esse transformador de 1 kVA, ele tem um total de 8 bobinas que estão sob o mesmo núcleo magnético. Infelizmente, eu não tenho uma foto do transformador, certo? Então, eu vou colocar somente a representação. Cada uma dessas bobinas, obviamente, tem 2 terminais, certo? Nas suas extremidades. Então, eu tenho 4 de um lado e 4 do outro lado do transformador. Eu posso associar tanto o primário quanto o secundário em qualquer uma daquelas 3 configurações que eu apresentei para vocês. De tal forma que esse transformador ele pode ter 3 tensões diferentes no primário e 3 tensões diferentes no secundário. E eu posso fazer qualquer uma dessas combinações aqui, certo? Então, eu tenho um transformador aí que pode ter um total aí de 9 configurações diferentes. Pode ser desde 110 para 110, 440 para 440 ou 440 para 220. Qualquer uma dessas 3 associações no primário e 3 tipos de associação no secundário eu posso montar. Então, é um transformador aí didático, certo? E bem flexível. Se eu quero, por exemplo, fazer um transformador que é 110 para 220, 110 nós vimos que todas as bobinas do primário têm que estar em paralelo. E 220, nós vimos que nós temos que colocar 2 conjuntos
em paralelo e esses conjuntos na sequência em série. Se eu quero 220 e 110, é o inverso. Então, agora no primário, 2 em paralelo, esses dois em paralelo e esses conjuntos em série. Já se o secundário for 110, os 4 bobinas em paralelo. Tranquilo aqui, pessoal? Então, esse é um transformador que nós temos lá no laboratório de eletrônica. Como eu falei para vocês, infelizmente eu não tenho uma foto deles. Eu vou ver se eu produzo talvez uma figura um pouco mais próxima do transformador. E no nosso experimento, nosso objetivo seria medir relação de transformação e também polaridade entre essas 8 bobinas. É meio óbvio que as bobinas que estão do mesmo lado, elas têm a mesma polaridade, certo? É óbvio que se aqui for positivo, aqui tudo vai ser positivo, ou o inverso, né? Dificilmente alguém iria, a não ser que tivesse um erro na produção, colocar aqui, por exemplo, uma positiva e um negativo aqui. Não tem sentido isso, né? Então, do mesmo lado, todas as bobinas têm a mesma polaridade. Mais de um lado em relação ao outro, eu não sei se eles mantiveram a polaridade positiva do lado esquerdo, ou se aqui eu tenho positivo e no lado do oposto eu tenho o inverso. Então, nesse caso, eu não sei, certo? Isso era o objetivo do experimento no laboratório, verificar essas polaridades. Para isso, a gente podia usar 3 multímetros. É possível fazer com um único multímetro, né? Mas eu gosto de fazer com 3, para a gente visualizar todas as medições simultaneamente. O varivolt e o transformador, né? Bom, qual que seria o procedimento aí do experimento, certo? Nós iríamos aplicar tensão 110 em uma das bobinas. Como todas as bobinas têm o mesmo número de espiras, nós iríamos medir a tensão nas outras 7, certo? Iríamos supor que uma única bobina é o primário. Se eu medir as tensões nas demais bobinas, eu espero medir 110 também, certo? Como o transformador não é ideal, eu vou medir uma tensão um pouco menor que 110 em cada uma das bobinas. E na sequência nós iríamos medir polaridade. Então nós iríamos aplicar de novo 110, supor um terminal negativo em cada uma das bobinas e medir a tensão entre os positivos. E por último ainda teria um experimento, né, para montar o transformador na configuração 110, 220, depois 220, 110. Bom, eu vou abrir aqui o roteiro do nosso experimento. Então, vou aqui no Moodle, experimento 3. E vou abrir o roteiro aqui. Depois eu vou abrir as medições também, certo? Então, no nosso roteiro aqui, o objetivo é verificar a polaridade, os equipamentos e o procedimento. Então, lembrando aí, deixa eu aumentar um pouquinho, né, para ficar um pouco maior. Então, medir polaridade é bem simples, né? Aplique a tensão no primário, mede tensão primário e secundário. Medir polaridade é um pouquinho mais complexo. Eu curto-circuito 2 terminais que eu suponho ser negativo e meço a tensão entre os terminais positivos. Se a polaridade estiver correta, eu vou medir uma tensão menor, a diferença entre as duas tensões. Se a polaridade estiver errada, eu vou medir a soma. Bom, então no experimento eu solicitei para os alunos suporem que o terminal interno é a referência, certo? E o terminal externo é o positivo.
Então, para eu medir, por exemplo, essa primeira bobina em relação a essa segunda, eu energizo essa primeira bobina, curto-circuito esses dois terminais negativos e tenho que medir tensão entre os dois positivos. O que eu espero medir entre os dois positivos é uma tensão muito próxima de zero, certo? Porque aqui tem uma tensão 110, aqui tem 110. Eu não espero que do mesmo lado do transformador eu tenha alguma bobina invertida, né? Eu espero que todas as bobinas estejam alinhadas com a mesma polaridade. Então, o que eu devo medir nesse primeiro caso é uma tensão muito próxima de zero. Já em relação ao primário e secundário, eu continuo energizando sempre essa primeira bobina, aplico 110 volts aqui. Suponho que o terminal interno é negativo, então eu vou curto-circuitar esses dois terminais e vou medir tensão entre os dois positivos. Aqui eu não tenho certeza, certo? Eu estou supondo que as bobinas no secundário, a sua polaridade em relação ao primário é negativa do lado interno. Então, se eu curto-circuito essas bobinas, o negativo das duas, e meço aqui os dois positivos, se essa polaridade que eu estou arbitrando for correta, novamente eu espero medir uma tensão muito baixa. Se eu medir uma tensão que deve ser o dobro, porque em cada uma dessas bobinas eu tenho 110 volts, ou aproximadamente 110, se eu medir o dobro, significa que, na verdade, nesse secundário aqui, o negativo está também do lado direito. No nosso laboratório, nós temos dois tipos de transformadores, certo? Nós temos transformadores onde essa polaridade é conforme indicada nesse desenho, e temos transformadores onde os positivos são sempre os terminais do lado esquerdo e os negativos sempre do lado direito, certo? Então, algumas equipes, quando adotam esse referencial, elas medem dessa forma, isso aqui está correto, e algumas equipes pegam o transformador que está invertido, e elas descobrem então que a polaridade não fecha com o que está indicado aqui nessa figura. Tranquilo até aqui, pessoal? Joia. Então aqui é só comentários, né? Então, sobre o restante aí do experimento, mas basicamente são as descrições que nós já conversamos, que eu já passei para vocês. Depois de verificar então relação de transformação em polaridade, nós montamos o transformador na configuração 110-220 e depois na configuração 220-110. Lembrando então, pessoal, que o transformador, um comentário, né, importante, ele é um dispositivo reversível, certo? O primário do transformador, na verdade, é o lado onde eu alimento de tensão. Então, esse transformador que eu estou dizendo que aqui é o primário e aqui é o secundário, eu estou colocando tensão na entrada de transformador e eu posso colocar carga na saída. Mas se eu chegar nesse transformador e alimentar esse lado do transformador, isso aqui passa a ser o primário e o secundário vai ter 110. Então, um transformador, se eu quiser simplesmente girar o transformador e inverter o que é primário e secundário, não tem nenhum problema. Eu só preciso obedecer às tensões. Eu nunca posso, nesse lado, colocar 220, certo? Porque essas bobinas estão em paralelo, então aqui eu só posso colocar 110. E aqui eu só posso colocar 220. Então, se eu simplesmente pego esse transformador e viro ele, o que era secundário passa a ser primário, e o que era primário passa a ser secundário, certo? Sem nenhum problema. Um transformador é um dispositivo reversível. Bom, eu vou. Então, aqui nós teríamos, então, no nosso roteiro, né, as primeiras tabelas com as medidas. E aqui, então, também a medida do transformador 110, 220, 220, 110. Bom, como vocês não têm como fazer o experimento, eu estou passando aqui no Moodle também as medições. Cadê as medições? Demorando um pouco para baixar. Isto. Então, vamos aumentar aqui.
Então, primeira tabela, certo? Que a gente espera aqui, então, é que quando eu aplico 110 nessa primeira bobina, as demais bobinas vão ter uma tensão um pouco abaixo de 110, certo? Uma coisa interessante que eu sempre comento e que geralmente é o resultado que a gente obtém no laboratório, certo? Notem que eu apliquei 110 nessa primeira bobina. Não, eu não tenho esse experimento no vídeo. Infelizmente, esse eu não tenho. Uma coisa que eu sempre comento no laboratório, pessoal, essas 4 bobinas aqui, elas estão de um lado do transformador e essas outras 4, a 21, 22, 23, 24, ela está no lado oposto. Quanto mais próximo dessa primeira bobina está as demais bobinas, mais próxima a tensão fica de 110. Quanto mais distante está a bobina dessa primeira, maior vai ficando esse aperto. Quando nós começarmos a conversar sobre as não idealidades do transformador, vai ficar mais claro o porquê desse resultado, tá? Por enquanto, eu queria só chamar a atenção de vocês para isso. Quanto mais próximo a minha bobina do secundário está da bobina do primário, mais próximo é a relação ideal, certo? O valor secundário está mais próximo. Essas bobinas aqui, elas têm todas o mesmo número de espiras, então eu espero que essa relação de transformação fosse 1 para 1. Na prática, devido a algumas perdas que nós vamos discutir melhor, sempre essa tensão é um pouco menor do que o esperado. Então, na medição de polaridade, eu vou medir a polaridade dessa primeira bobina em relação a essas 3 e também a polaridade dessa bobina em relação às outras 4 do outro terminal. Então, aqui eu tenho a tabela aqui, né? Segunda tabela. Notem, então, que a tensão entre a bobina V11 com as outras 3 bobinas do mesmo lado deu uma tensão muito pequena, certo? Se a gente vê esse valor aqui, ele é a diferença entre 110 para essas leituras. Nesse caso aqui, a medição da polaridade, conforme indicada no roteiro, entre V11 para V21, deu a soma. Então, o que eu quero aí, por último ainda eu tenho aqui a medição, quando eu apliquei 110 na configuração 110, 220, notem que o secundário não ficou em 220, ficou um pouco abaixo. Quando eu inverti o transformador configuração 220 para 110, o secundário também não ficou em 110, certo? Ficou uma tensão um pouco menor. Então, o que eu estou pedindo aqui, basicamente, a única coisa que vocês têm que fazer no relatório é ir ali na tabela 2 e indicar se essa polaridade está correta, com um OK, ou se ela está invertida com um não OK. Ou positivo, negativo, certo? Alguma coisa que indique que está certo e o outro não está certo. Basicamente, é a única tarefa que vocês têm para fazer nesse relatório, tá? Eu notei que nesse roteiro aqui tem um pequeno problema, tá? Que essa linha aqui, V15, não existe, tá? Eu esqueci de atualizar esse roteiro aqui, tá? Então tem um probleminha aqui nessa tabela, eu vou estar atualizando ainda hoje, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queira comentar. Bom, basicamente esses comentários, né? Então, tanto do experimento passado, né, do experimento 2, quanto do experimento 3, não tem muito cálculo, né? O experimento, a maior dificuldade está no experimento em si e não na parte de cálculo. Então, acho que o relatório é meio até simples de ser feito, né?
Infelizmente, nesse experimento eu não tenho vídeo, certo? Para o experimento 4, que é da aula que vem, que também vai ser uma aula assíncrona, certo? Tem um vídeo. O vídeo não foi feito com o mesmo transformador, esse transformador de um caviar, certo? Ele foi feito com o transformador mais simples, mas assim, é equivalente o resultado, tá? Perguntas aí, pessoal? Uhum. Tá joia, pessoal. Bom, se vocês tiverem aí dúvidas quando forem tentar fazer o relatório, né, vocês podem encaminhar essas dúvidas por e-mail, certo? Para a aula que vem, novamente vai ser alternada. Então, a aula que vem vai ser uma aula assíncrona. Mas eu vou estar disponível durante o horário das 8 às 9 para tirar dúvidas. Então, eu aconselho que vocês assistam os vídeos e leiam os roteiros antes desse horário. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar aí durante esse horário das 8 às 9, certo? Para estar esclarecendo as dúvidas. O vídeo de hoje, né, essa aula de hoje, ela foi gravada, né? Ela vai estar, então, assim que eu terminar de processar o vídeo, eu vou estar anexando ele lá no nosso experimento número 3. Ele vai estar disponível aí para consultas posteriores, certo? Beleza? Tranquilo? Tá joia, pessoal. Bom, não tendo mais dúvidas, né, e eu já passei os recados que eu queria estar passando, então, para quem me procurar aí na semana que vem, eu vou estar disponível. A gente se vê aí semana que vem, então. Ou na próxima, que vai ser uma aula daqui 2 semanas, né? Que será uma aula síncrona novamente. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença e até mais.